Oi, gente! E aí, vamos falar sobre a área de uma região limitada por um paralelogramo. Eu trouxe para vocês aqui já 2 exemplos com as medidas, para que a gente possa relacionar. Para quem já sabe determinar a medida de área de uma região retangular e uma região quadrada, compreende o conceito de área, de medida de área, sabe muito bem que o que a gente quer é identificar a quantidade de quadradinhos da mesma medida que cobrem totalmente a superfície da região, né? Lembrando o seguinte, que quando eu tenho somente a linha, eu estou falando do contorno. Mas quando eu uso a parte de dentro, eu estou falando de uma região plana, certo? Então, observem assim, que no caso do paralelogramo, que é um quadrilátero, ele não é um retângulo, não tem os 4 ângulos retos. Pronto aí. Só que a gente pode observar que nesse exemplo aqui, a gente poderia dividir essa figura da seguinte forma, recortando ela de modo que aqui no meio a gente teria um retângulo e dos 2 lados teríamos triângulos, certo? Então, imaginem aqui, vamos usar a imaginação agora. Imaginem que a gente vai decompor, separar essas 3 partes, tá bom? Então, aqui nessa primeira parte, ou, aliás, nessa parte central, eu tenho a área de um retângulo. E aqui desses 2 lados, peguem esse lado, excluam daqui. Finja que ele não está aqui. Imagina ele do lado de cá. Ó, esquece ele aqui, esquece dele. Se a gente colocar ele, trouxer ele, trazer misericórdia, se a gente trouxê-lo para o lado direito, percebem que ele encaixa aqui perfeitamente? Olha só, ele se encaixa aqui perfeitamente. Então, se eu faço essa transposição, olha só o que acontece, que figura foi formada. Ó, analisem toda essa parte. Foi formado um retângulo, o que é bem interessante. A gente sabia o seguinte, olha só, que essa medida daqui é a medida da base, ela mede 5 centímetros. Já que é um paralelogramo, então esse lado daqui também mede 5 centímetros. Olhem só. Olha o que a gente tem aqui. A gente viu que a gente tem um retângulo. Um dos lados mede 5 centímetros e o outro lado mede 3 centímetros, que era a altura do paralelogramo. Parece bem confuso, mas para que isso? Para que vocês agora consigam entender o seguinte, que quando a gente tem um paralelogramo, para a gente determinar a medida de área dele, a gente pode considerar essa modificação. E essa modificação vai nos dizer que, vai nos auxiliar para determinar a área somente calculando como se fosse um retângulo. Como é que se determina a área de uma região retangular mesmo? Eu multiplico a medida da base pela medida da altura. Então, aqui eu só precisaria identificar quem é a base e quem é a altura. Quanto mede a base? 5 centímetros. Quanto mede a altura? 3 centímetros. Mas aí alguém pode pensar, mas não é um retângulo, é um paralelogramo. Eu sei. Mas imaginem que isso aqui são recortes. Então, se você recortar essa figura, esse lado esquerdo, e mudar para o lado de cá, você mudou em alguma coisa a medida de área? Não. Você só trocou de lugar, mas você não mudou a medida de área. Então, a superfície vai permanecer tendo a mesma quantidade de quadradinhos que a cobrem, tá bom? Então, disso a gente pode concluir que a área de um paralelogramo é determinada da mesma forma que a área de um retângulo. Eu só vou multiplicar a medida da base pela medida da altura. Agora que eu fiz essa construção aqui junto com vocês, eu vou apagar para a gente identificar quem é base e quem é altura, tá? O desenho original tinha essas medidas aqui apenas. Olha, só tinha essas medidas. A base, eu acho que fica bem claro que é essa medida aqui. Mas e a altura? A altura é essa medida de lado que está inclinada? Não. A altura de uma região plana, a altura de um polígono, gente, sempre é dada pela distância da base até o seu lado oposto, no ponto mais alto, até o vértice que é o mais alto de todos oposto a ele, em linha reta. Ou seja, falando assim de uma forma bem informal, de uma maneira bem informal, a medida da base é essa distância
sempre subindo em linha reta, até o ponto mais alto que está em frente, tá bom? Então, imaginem, daqui até a parte mais alta que está de frente, seguindo em linha reta, como se fosse um poste, ó. Quando ele parar aqui, nesse limite do paralelogramo, qual vai ser a medida de altura dele? Vai ser ele vai ter a medida de 3 centímetros. Então, vamos calcular a medida de área desse paralelogramo. Então, a área desse paralelogramo será de 5 centímetros vezes 3 centímetros. Então, a área é de 15 centímetros quadrados. Lembrando que se eu estou falando dessa região interna, se eu estou falando de área, eu estou falando de uma figura que é plana. Eu estou falando de uma região plana, eu estou na segunda dimensão, o expoente 2 indica isso, e centímetro vezes centímetro também resulta em centímetro quadrado, beleza? Vamos para esse segundo caso aqui, para a gente finalizar. Eu tenho aqui a medida da base, a medida da altura e a medida do lado. Mas se eu não dissesse que esses 3,5 centímetros são a respeito da altura, vocês conseguiriam identificar? Então, é importante você sempre lembrar que a altura é a distância da base até o seu lado oposto, sempre seguindo em linha reta, subindo em linha reta como um poste, certo? Então, vamos lá. A área aqui vai ser dada pela medida da base vezes a medida da altura, que é de 3,5 centímetros e não de 4 centímetros. Certo? Então, a área é de 7 centímetros quadrados. E é só isso, gente. Finalizando, então, a gente pode concluir, com base na primeira construção que foi feita aqui, que a área de um paralelogramo é também dada pela medida da base vezes a medida da altura. E pronto. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.